Olá, meus queridos, espero que estejam todos bem. Na videoaula de hoje, nós estaremos trabalhando o lançamento oblíquo no vácuo. É um movimento muito comum no nosso cotidiano, nos nossos jogos, né? Então, a nossa tela inicial mostra aí um lançamento oblíquo, que a partir de agora nós estudaremos. Vamos lá? Quando o objeto é lançado com uma determinada velocidade, que forma um determinado ângulo com a direção horizontal, esse objeto ele descreverá uma trajetória que será uma parábola. Esta parábola ela pode ser decomposta em duas direções, na direção horizontal e na direção vertical. A análise desse movimento ela dependerá basicamente de três fatores. Quais são eles? Ela vai depender da velocidade de lançamento, do ângulo de lançamento e da aceleração da gravidade. Então, esse movimento parabólico ele será decomposto na direção horizontal e vertical, de acordo com esses três fatores que eu acabei de falar: velocidade inicial, ângulo de lançamento e gravidade. Bem, a partir de agora nós daremos alguns exemplos de lançamento oblíquo no nosso cotidiano. Quando nós molhamos as plantas usando a nossa mangueira, a água ao sair da nossa mangueira, ela vai descrever uma trajetória que é uma parábola, né? E dependendo do ângulo que a gente coloca a saída da água em relação horizontal, a água ela atingirá alturas diferentes e também distâncias diferentes, né? Então aqui nós temos o nosso primeiro exemplo, o nosso cotidiano, de um lançamento oblíquo, que é a água saindo da mangueira de jardim. Um outro exemplo, né, num jogo de basquete, na hora do arremesso, a bola ela irá descrever uma trajetória que será uma parábola, até atingir a cesta. Isso acontece também no futebol, na hora do chute, de um cruzamento da bola, né? Também no vôlei. Temos esse tipo de movimento, um movimento parabólico. E também no salto em distância, no momento em que o atleta ele se impulsiona abandonando o solo até tocar novamente o solo, a trajetória que ele descreverá será uma trajetória parabólica, né? E tudo pode ser explicado pelo lançamento oblíquo. Tranquilo? Então vamos ver como é que isso funciona. Quando uma partícula ela é lançada com uma determinada velocidade, que forma um ângulo com a direção horizontal, ela descreverá uma trajetória que será uma parábola. E como nós vimos no lançamento horizontal, a análise da parábola em si ela é meio complexa, né? Então todo movimento complexo ele pode ser decomposto em movimentos mais simples, como nós já vimos. E esse movimento parabólico ele pode ser decomposto em dois outros movimentos que ocorrem ao mesmo tempo. Um movimento na horizontal, na direção X, e outro movimento na direção Y, na direção vertical. Então, quando o objeto é lançado com uma determinada velocidade, que forma um determinado ângulo com a horizontal, eu posso decompor essa velocidade na direção x, que eu chamo de v0x, e posso decompô-la também na direção y, v0y. E o que acontece com a velocidade desse cara à medida em que ele sobe? A sua velocidade na trajetória ela vai reduzindo, né? E quando ela atinge o ponto máximo de altura, a velocidade, a componente vertical, ela vale zero. Isso é algo muito importante que nós veremos daqui a pouco quando formos decompor, né? E repara que a componente horizontal ela se mantém constante e igual ao do lançamento em todos os pontos. Porém, a componente vertical da velocidade
ela diminui à medida em que a bolinha sobe e aumenta à medida em que a bolinha desce, ok? Então, vamos quantificar esse movimento nas direções horizontal e vertical. Como nós acabamos de ver, no lançamento oblíquo, né, a trajetória descrita é um arco de parábola. E esse movimento parabólico, que é um movimento complexo, ele pode ser decomposto em dois outros movimentos, né, mais simples. Então a gente vai decompor esse movimento parabólico em duas direções: na direção horizontal, ou direção x, e na direção vertical, ou direção y. Então vamos começar a nossa primeira análise, que é a nossa análise horizontal, na direção x. Então, quando esse objeto, essa bolinha, ela é lançada com uma determinada velocidade, que forma um ângulo θ com a direção horizontal, nós já vimos que ela vai descrever uma trajetória parabólica. Ela vai subir, atingir uma altura máxima e descer. Bem, mas o que acontece com o seu movimento quando a gente decompor o movimento dessa bolinha na direção horizontal? Então eu tenho aqui, ó, uma bolinha lançada obliquamente, ela descreve uma trajetória parabólica, mas se a gente observar aqui em intervalos de tempos iguais aqui, o que eu tenho é que essa bolinha ela percorre distâncias iguais em intervalos de tempo também iguais. A distância é sempre a mesma, no mesmo intervalo de tempo. Isso significa que ela descreve um movimento com velocidade constante. Ela descreve um movimento retilíneo uniforme na direção horizontal. Então, se o meu movimento é uniforme, então qual é a característica desse movimento? É ele possuir uma velocidade constante. Então, na direção horizontal, ou direção x, a minha velocidade ela é constante. E ela é constante e igual à velocidade inicial de lançamento, ou seja, a componente na direção x de lançamento. E quem é minha componente x da velocidade no momento do lançamento? Está aqui, ó. A velocidade inicial na direção x, ela vai ser dada. Aqui eu tenho cateto adjacente, né? Então vai ser V0, que é a minha hipotenusa aqui, vezes cateto adjacente, ou seja, vezes cosseno, perdão. Então, a minha componente na direção x, ou seja, da velocidade na direção x, ela vai ser dada por V0 cosseno do ângulo. E isso não vai mudar ao longo de todo o movimento. Isso vai ser constante. Qualquer ponto da trajetória, a componente horizontal da velocidade vai ter o mesmo valor do lançamento aqui, porque ela é constante. Agora, se eu quiser saber a distância, a posição horizontal da bolinha a qualquer instante. A posição da bolinha a qualquer instante, no eixo x, ela vai ser dada por posição horizontal, posição x, vai ser V0 cosseno de θ vezes o tempo. Então, se eu sei o tempo, basta usar a componente da velocidade na direção x. V0x vezes t. Então, V0x é V0 cosseno de θ vezes o tempo. Dessa maneira, eu consigo saber a posição horizontal da bolinha a qualquer instante. Beleza? E como é que nós faremos esta análise agora na direção vertical? A bolinha, ao ser lançada num determinado ângulo horizontal, ela vai escrever essa trajetória, que é um arco de parábola. Ela vai sair do ponto inicial, atingir uma altura máxima e retornar. Então, transportando isso para a direção vertical, o que vai acontecer, né, se eu projetar a sombra dessa bolinha enquanto ela se move na direção vertical, o que vai acontecer é que ela vai subir, atingir uma altura máxima e retornar ao ponto de partida. Então,
como é que eu determino a velocidade de lançamento dela na direção vertical? Então, aqui, a componente vertical da velocidade, ela é o meu cateto oposto aqui no meu triângulozinho, né? Então, cateto oposto se relaciona com seno. Então, a velocidade inicial na direção y, ela é a velocidade de lançamento vezes seno do ângulo de lançamento. Dessa maneira, eu determino a velocidade na direção vertical. Então, a velocidade na direção vertical inicial, que é ela, é V0, seno do ângulo de lançamento. E a altura? Como é que eu determino a altura da bolinha a qualquer instante? Então, a altura de lançamento, ela vai depender. A altura de lançamento não, a altura da bolinha a qualquer instante. Ela vai depender da altura de lançamento, que neste caso, ela sai de um ponto e retorna ao mesmo ponto. Então, a altura inicial, neste caso, é 0. Mas eu posso ter ela sendo lançada de um ponto diferente de 0. Então, a altura inicial mais a velocidade inicial vezes tempo. Então, quem é a minha velocidade inicial na direção y? É V0, seno de um ângulo, vezes o tempo. Menos gravidade vezes tempo ao quadrado sobre 2. Desta maneira, eu determino a altura da bolinha a qualquer instante. Tranquilo? E a velocidade? Como é que eu determino a velocidade da bolinha? A velocidade da bolinha na direção vertical, eu posso determinar por duas maneiras. Usando a função horária da velocidade, que é a velocidade igual a V0 mais AT, que nesse caso ficará velocidade na direção vertical, ou seja, Vy, é igual a velocidade inicial na direção y, que é dada por V0, seno do ângulo, menos a aceleração da gravidade, vezes o tempo. Ou posso usar a Torricelli. Velocidade vertical ao quadrado é igual a velocidade de lançamento ao quadrado, vezes seno do ângulo ao quadrado, menos 2 vezes a gravidade, vezes a variação da altura dessa variação de velocidade, né? Então, se eu souber o quanto a altura aumentou para ela sair dessa velocidade inicial e chegar nessa velocidade final, eu posso usar a função de Torricelli. Ok? Agora vamos para os casos particulares. Ainda analisando a direção vertical, eu tenho um ponto característico que é o meu ponto de máximo da minha parábola. Esse ponto de máximo da minha parábola, ele vai determinar a altura máxima dentro da trajetória da partícula que ela irá atingir. E como é que eu determino a altura máxima de uma partícula? A altura máxima da partícula vai depender de 3 fatores. De qual? Da altura de lançamento, então, da altura que ela foi lançada. Neste caso aqui, a altura é 0, né? Mas ela pode ser diferente de 0. Da velocidade de lançamento, da velocidade inicial e do ângulo de lançamento. E da gravidade, lógico. Então, a altura máxima atingida por uma partícula vai ser a altura de lançamento mais velocidade ao quadrado, seno quadrado do ângulo, dividido por 2 vezes a gravidade. Então, se a altura inicial for 0, a altura máxima só vai depender desse fator aqui, ó. Velocidade ao quadrado, seno do ângulo ao quadrado, dividido por 2 vezes a gravidade. Ok? E o que é o tempo de subida? O tempo de subida é o tempo que a partícula leva para sair do ponto de lançamento e chegar ao ponto de altura máxima. Este é o tempo de subida. E como é que eu determino o tempo de subida dessa partícula? Então, uma característica que eu esqueci de falar, que quando a partícula atinge o ponto de altura máxima, a componente vertical da velocidade nesse ponto de altura máxima é nulo. A velocidade vertical vale 0. Ela só tem componente horizontal, ou seja, ela estava subindo até aqui. Então, quando chega nesse ponto, ela para de subir.
mas ela não deixa de se deslocar para a direita nesse caso. Então ela se desloca para a direita, que é um movimento retilíneo uniforme, ou seja, com velocidade constante, mas quando chega nesse ponto, ela continua indo para a direita, mas para de subir, porque a partir desse ponto ela começa a descer. Então a velocidade na direção vertical, neste ponto, ela é zero. Ok? Então, característica do ponto de altura máxima é que a componente da velocidade na direção vertical, ou seja, v de y, ela é zero. E a componente horizontal se mantém constante e é igual à do lançamento. Então, neste caso, como é que eu vou determinar o tempo de subida? O tempo de subida ele vai ser dado pela velocidade inicial de lançamento, seno do ângulo dividido pela gravidade. Dessa maneira, eu calculo o tempo que ela gasta para subir. Agora, se num problema acontecer algo que está aqui no meu exemplo, ela sai deste nível e retorna ao mesmo nível horizontal aqui, ó. Ela sai do eixo X e retorna ao eixo X. Ou seja, ela retorna ao mesmo nível. Então eu tenho o seguinte, que o tempo que ela gasta para subir, ou seja, para atingir a altura máxima, será igual ao tempo que ela gastará para descer. Então o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Então, por exemplo, se ela gasta 3 segundos para atingir a altura máxima, ela vai gastar mais 3 segundos para sair da altura máxima e retornar a este ponto aqui, ok? Bem, e quanto tempo ela vai gastar no total? Se o tempo de subida é igual ao tempo de descida, o tempo total é o tempo de subida mais o tempo de descida, ou simplesmente 2 vezes o tempo de subida. Então, se ele gasta 3 segundos para subir, mais 3 para descer, o tempo total vai ser 3 mais 3, né? Tempo de subida mais tempo de descida, e isso vai ser 6, né? Tempo total igual a 6. Ou pegar o tempo de subida, 3, e multiplicar por 2, que isso me dará o tempo total. 2 vezes 3, 6, que dá o tempo total. Ou se eu for calcular o tempo de subida, ou perdão, o tempo total ele é o dobro do tempo de subida. E quem é o tempo de subida? V0 seno θ sobre G. Como o tempo total é o dobro disso, então o tempo total vai ser 2 vezes V0 seno de θ sobre G. Dessa maneira, eu determino o meu tempo total. E uma coisa importante, a componente vertical da velocidade, né, no mesmo nível, ela sempre terá o mesmo valor. O que vai diferenciar é o sinal da velocidade. Por exemplo, aqui, se a componente vertical da velocidade vale 10 metros por segundo, quando ela chegar nesse ponto, ela também vale 10 metros por segundo. A diferença vai estar no sinal. E quando ela está subindo, a velocidade vai ser positiva. Ou seja, neste ponto, eu terei uma velocidade de mais 10 metros por segundo. E neste ponto, eu terei uma velocidade de menos 10 metros por segundo. O sinal de menos da velocidade vai me indicar que, nesse momento, a partícula está descendo. Velocidade positiva significa que ela está subindo. Tranquilo? Ok? Vamos nós. Bem, no lançamento oblíquo, qual é a distância máxima que eu consigo atingir um projétil variando apenas o seu ângulo sem alterar a velocidade de lançamento? Nós vimos que é possível calcular a distância percorrida pelo projétil se eu conhecer a velocidade de lançamento, o ângulo e o tempo que leva para ele retornar, né? Utilizando x igual a v0 cosseno de θ vezes t. Então, dessa maneira, eu consigo determinar a distância percorrida pelo objeto na horizontal. Agora, e se eu não conhecer o tempo? É possível determinar esse alcance máximo do projétil? Sim. O alcance máximo de um projétil na direção horizontal, eu posso determinar se eu conhecer duas coisas: velocidade, gravidade e ângulo de lançamento. Então, o alcance horizontal ele pode ser calculado por velocidade inicial ao quadrado vezes seno de 2 vezes o ângulo dividido pela gravidade.
Então, o alcance ele é dado por velocidade inicial ao quadrado, seno do dobro do ângulo, dividido pela gravidade. Então, dessa maneira, eu consigo determinar a distância horizontal percorrida por um objeto lançado obliquamente. Agora, temos uma coisa muito importante, muito legal de saber, o seguinte, que para uma mesma velocidade, ângulos complementares, eles produzirão o mesmo alcance. O que são ângulos complementares? São dois ângulos que, quando somados, a soma desses ângulos dá 90 graus. Então, os ângulos complementares, para a variação de ângulos complementares, para uma mesma velocidade, o alcance será o mesmo. Então, aqui eu tenho, ó, por exemplo, um objeto lançado com uma velocidade qualquer, num ângulo de 15 graus, ele atinge essa distância horizontal. Agora, se eu aumentar o ângulo para o seu complemento, ou seja, 90 menos 15, que dá 75, então se eu lançar um objeto num ângulo de 75 graus, ele vai descrever essa trajetória, porém o alcance horizontal será o mesmo de 15 graus. O mesmo acontece, por exemplo, aqui, se eu lançar o meu objeto num ângulo de 30 graus. Ele vai descrever essa trajetória, atingindo essa distância D. Se eu usar o seu ângulo complementar, que é 60 graus, e lançar na mesma velocidade o objeto, ele vai descrever essa outra parábola aqui, porém, a distância atingida ela será a mesma, ou seja, ângulos complementares para uma mesma velocidade nos fornecem um mesmo alcance. E qual é o ângulo que vai me permitir o alcance máximo? O alcance máximo ele será atingido por um ângulo de 45 graus. Então, se eu lançar um objeto só variando o ângulo e não mudar a velocidade, a maior distância atingida será quando a direção da velocidade formar um ângulo de 45 graus com a direção horizontal. E isso vai me permitir uma distância maior, ou seja, um alcance horizontal maior. Tranquilo? Espero que vocês tenham compreendido, espero que tenham gostado. Fique com Deus e até a próxima oportunidade. Um beijo do Negão, um grande abraço.